embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados. Tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, pois Deus se revela, se envolve, resolve. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós estamos aqui reunidos. Eu creio que é muito bom sentirmos a comunhão com o irmão, rever alguns irmãos e também o mais importante, mais intenso, é sentirmos a comunhão com o nosso Deus, não é verdade? Como é bom sentir a presença do Senhor, amém? Isso é muito bom, né? Na casa do Senhor, a gente pode sentir essa comunhão maravilhosa. E o Salmo diz, né, que elevo os meus olhos para o monte, da onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então, mesmo que o seu coração estiver angustiado, estiver preocupado, lembre-se, há um Senhor que está pronto para te ouvir. E o desejo dessa manhã é que nós tenhamos as nossas orações escutadas pelo Senhor, tenhamos também os nossos cânticos escutados, ouvidos pelo Senhor, para que nós possamos nos alegrar diante dEle. Vamos colocar em pé para, neste ajuntamento santo, possamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos cantar com alegria no coração. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, onde santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. A igreja é o povo de Deus, amém? Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vem bendizer-te. Cante para o Senhor. E a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vem bendizer-te. E a uma voz oferecer-te seus
cumprimentasse seu irmão da direita, seu irmão da esquerda, né? Por favor, receba o nosso cumprimento também. Nós temos aí uma leitura bíblica, está em Salmo 18, versículo de 1 a 3. E nesse salmo nós encontramos a expressão do salmista quanto o amor de Deus para conosco, né? Quando você cumprimenta o seu irmão, saudando, é uma forma de expressão de contentamento, de alegria e de amor também pela sua presença aqui conosco e diante de Deus. O salmo diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta, clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Vamos falar junto essa última frase? Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Torre alta, torre forte, bendito seja sempre o Cordeiro. Amém? Vamos cantar juntos, com alegria diante do Senhor. Vamos bater palma? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Queridos comprados do mundo inteiro, muitos irão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém? Nós lemos no Salmo que Deus é o meu escudo e poder que me salva, minha torre alta. Não foi isso que a gente leu? Né? Então isso passa que Deus é o meu refúgio. Amém? Deus é o nosso refúgio. Vamos continuar louvando ao Senhor. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo,
o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza. Deus socorro eterno, Deus socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, és o meu refúgio, és o meu refúgio. Amém, irmãos? A Deus toda a honra e toda a glória. Pode assentar-se. Bom dia a todos, graça e paz em Cristo. Como é bom a gente cantar que quando o mar se agitar, nós confiaremos no Senhor. É por isso que nós estamos aqui hoje pela manhã, porque nós confiamos no Senhor. Esse é um final de semana que os brasileiros estão se divertindo bastante, estão gastando bastante e estão buscando alegria numa série de coisas que na verdade se traduzem em perdição e desgraça, não só para eles mesmos, mas para o nosso país inteiro. O período de carnaval só é bom, se é que é bom, só é bom para a economia do pessoal que faz turismo. Mas para nós, nação brasileira, o carnaval é uma tristeza, irmãos. Uma tristeza moral, uma tristeza espiritual. É nessa época do ano que milhares de pessoas chegam aqui no Brasil em busca, sabe do quê? De sexo fácil, de orgias, de bebedeira, de drogas. Que pena nós atrairmos nações do mundo inteiro por causa de uma festa chamada carnaval. Mas nós estamos aqui porque a nossa alegria é genuína e ela vem de quem? De Jesus Cristo. A nossa alegria vem do Senhor e nós vamos ter um momento agora para orarmos por pessoas que numa hora dessa estão buscando alegria em outro canto porque não conhecem Jesus. Algumas dessas pessoas estão na sua lista da Operação André, porque nós estamos orando por pessoas que queremos ver salvas por Cristo Jesus. E eu quero agora te desafiar a dedicar alguns minutinhos orando pelas pessoas da sua lista. E se você não preparou ainda a lista de pessoas que você quer ganhar para Jesus, seria um bom momento para você trazer à mente agora colegas de trabalho, familiares, vizinhos que não têm Jesus, que precisam tanto da graça de Jesus. E você será um instrumento de Deus para levar a eles a mensagem de esperança. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu também vou orar aqui pela minha lista, você ora pela sua. E durante esses momentos agora nós lembramos de pessoas que precisam de Jesus. Alguns de vocês têm familiares que precisam de Jesus. Então orem por esses familiares. Alguns aqui são amigos há décadas de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Coloque em oração agora a vida dessas pessoas. Talvez você se lembre de um vizinho, de um colega de trabalho, seu patrão, alguém que você convive de pertinho e que ainda não tem Jesus.
Ore por essas pessoas. E peça estratégia para se aproximar delas e comunicar a elas o amor de Deus, a graça de Jesus. Ore por elas. Amém. Conseguiu orar por essas pessoas? Agora nós vamos orar por nós. Já oramos por pessoas queridas. Nós vamos ter um momento para orar por nós que aqui estamos. Eu não sei como está o seu coração hoje pela manhã. Talvez você esteja muito feliz e glória a Deus por isso. Mas talvez você esteja bem preocupado com alguma coisa. E é bom nós orarmos e colocarmos diante do Senhor as nossas dúvidas, necessidades, tristezas, preocupações. Vamos orar. Se você quiser, você pode se levantar, pode ficar sentado, pode se ajoelhar, como você quiser. E nós vamos orar agora, queridos. Se alguém veio a este culto querendo que oremos por sua vida, pode até sair do seu lugar e vir aqui à frente. E nós vamos orar agora uns pelos outros. Talvez seu desejo é que orem por você. Se é o seu desejo, seja membro ou não da igreja, talvez tenha entrado aqui pela primeira vez, enfim, você pode sair do seu lugar e pode vir aqui à frente e nós vamos orar agora. Temos famílias passando por tantas lutas, não é? Enfermidade, temos irmãos passando por crises enormes no trabalho, enfim. Se você quer que oremos por você, você pode sair do seu lugar. Jesus certa vez chamou a casa onde nos reunimos para adorá-lo de casa de oração. Então nós oramos de fato, porque nós cremos no poder, na graça, no amor do Senhor. E por isso que nós oramos juntos também, crendo nisso. Vamos orar, queridos. Vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus. Querido Deus, a Tua palavra que acabamos de cantar, diz que o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. E Pai, o Senhor bem sabe como em alguns momentos da vida nós precisamos de socorro. E talvez, meu Deus, esse momento de socorro seja o momento de alguns desses irmãos que estão aqui à frente, lá na galeria. Irmãos que acordaram hoje de manhã, talvez com seu coração cheio de dúvidas, cheio de preocupações, cheio de tristezas. Talvez haja alguém aqui, meu Pai, tão preocupado, alguém que não conseguiu nem dormir direito, com tantas aflições que tem que administrar na vida. Pai, nessa hora nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um desses queridos, irmãos nossos, amigos que estão aqui conosco hoje pela manhã, gente que precisa do Senhor de uma maneira especial. Talvez alguns aqui precisem, ó Deus, de paz para a sua alma. Talvez alguém esteja precisando de saúde física ou até mesmo emocional. Alguém perturbado com suas aflições de tal forma que está doente emocionalmente, Pai.
Talvez haja aqui um pai de família que não tem condição financeira para sustentar a sua casa. Talvez haja aqui, meu Deus, alguém vivendo uma situação familiar tão difícil que não sabe mais o que fazer. Alguém que está quase a ponto de abandonar o lar, alguém que não aguenta mais conviver, ou com uma esposa, ou com o marido, ou com um filho. Pai, talvez haja alguém aqui, meu Deus, com uma total, uma grande dúvida na sua vida, e não encontra mais respostas para quietar o seu coração. Pai, Tu és o nosso socorro para tudo. E é por isso então que nós entregamos ao Senhor cada uma dessas pessoas, Pai. Cada história de vida, cada situação, cada luta, cada enfermidade. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor aqueles queridos que fazem parte da nossa história e que estão sofrendo muito. Colocamos nas Tuas mãos, Pai, cada um desses. E nós cremos em nome de Jesus, que o Senhor de fato é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós confiamos que o Senhor é o nosso provedor. Nós confiamos, Pai, que em Ti nós teremos condição de enfrentar todas as coisas, até a mais terrível delas, Pai, porque Tu és o Pai amoroso que cuida de nós. Pedimos nessa hora, meu Deus, por aqueles nossos queridos que estão no hospital, talvez gostariam de estar aqui, mas não podem. Por aqueles que estão em casa, sem forças, talvez para sair de um leito. Ou para aqueles que estão tão desanimados, que não encontram mais vontade sequer de vir ao encontro dos demais irmãos para Te adorar. Tenha misericórdia, Pai. Lembramos do nosso país que nesses dias vive um clima de falsidade, de hipocrisia, de mentira. Um país que celebra uma alegria mentirosa, uma alegria que não é alegria, Pai. Tanta gente nesses dias vestindo uma fantasia para esconder a sua verdade de vida, para esconder, ó Pai, a dor do seu coração, para esconder, ó Pai, as dúvidas que tem a respeito do futuro. Pai, nós gostaríamos de ser uma pátria que celebra outras grandes alegrias, mas não essa falsidade. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de tanta gente que nesses dias está entregando o seu corpo para a prostituição, entregando o seu corpo para as orgias, entregando o seu corpo para as drogas, para o álcool. Gente que está gastando o que não tem, em busca da alegria que só será encontrada em Jesus. Tenha misericórdia, Pai, do nosso povo. Tenha misericórdia da nossa nação. Pedimos, ó Deus, por essa situação difícil que como paulistanos estamos enfrentando, com abastecimento de água. Pai, nós não temos poder para derramar uma gota de água dos céus. Nós não temos esse poder. Só o Senhor tem esse poder. Então, Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia, como também clamamos, Pai, por todos esses escândalos de corrupção que entristecem o nosso coração como brasileiros. Tenha misericórdia da nossa pátria, Pai. Tenha misericórdia. Nós clamamos pela justiça que só o Senhor, através de homens dignos, poderá fazer nessa terra. E que nós sejamos parte desse povo que faz a diferença nessa nação. Tem misericórdia de nós, Pai. E muito obrigado pelo privilégio, grande privilégio, de Te adorar hoje pela manhã. Nós agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém.
pode voltar para o seu lugar. Se tem uma coisa boa, eu pelo menos acho, é quando a gente ouve assim uma palavra de encorajamento e de ânimo. Então eu acho que seria muito bacana, se você, claro, se quiser fazer isso, olhar para a pessoa do seu lado e dar a ela uma palavra de motivação. O que você acha? Você consegue fazer isso? Se você quiser, tá bom? Se você não souber o que falar, diga pelo menos que Deus te abençoe. Confie no Senhor. Deus te ajude. Não desista. Siga firme. São todas palavras que estão na Bíblia. Palavras de Deus para você nessa manhã de domingo. Não desista. Siga firme. E uma dessas palavras nós vamos ler juntos agora. Ela está ali em Filipenses 4,19. Olha que riqueza. O meu Deus, que é o nosso Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você acredita nisso? Amém. Nós acreditamos. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque Deus nos sustenta. E nós vamos agora louvar o nome do Senhor. Nós vamos cantar um hino que diz: usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. Vamos cantá-lo de pé, você pode se levantar. Enquanto nós cantarmos, estaremos dedicando a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, no momento de grande crise no Brasil. Nós só conseguiremos seguir em frente através de pessoas como você, que são fiéis ao Senhor. Gente como você, que recebe todo mês um grande ou pequeno salário. E a primeira coisa que faz o que é? Pagar a conta do mês? Não. É dar a Deus o que é dele. Aliás, tudo é dele. O salário inteiro é dele. Deus permite que 90% nós administremos. E 10% Ele diz: traga a minha casa para o sustento, para os missionários, para ajudar o pobre e necessitado, para termos momentos gostosos como este, que custam caro, não custam? Não é gostoso um arzinho condicionado? É a bênção. Um banquinho, tudo limpinho, isso custa. E nós com alegria sustentamos essa obra. Então, enquanto cantarmos, usa, Senhor, nós faremos aquilo que gostamos de fazer. Dar ao Senhor prova do nosso amor e da nossa fidelidade. Vamos dedicar e vamos cantar ao Senhor. Cantemos com alegria, irmão. Usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. Não despreze vós, tudo consagra a ti. Não há no mundo
olhos. Vamos orar ao Senhor, irmão. Walter vai dirigir essa oração de gratidão e para a honra e glória do Senhor. Amado Deus, como é bom servi-lo ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui na terra, para louvar o teu santo nome, ó Deus Pai. É que o Senhor pede para nós, e as demais coisas o Senhor vai nos acrescentando. O Senhor acrescentou, ó Deus Pai, aos teus servos e servas que trabalharam, em obediência à tua amada palavra, trouxeram seus dízimos e oferta ao gasofilácio. Nós temos também, ó Senhor, servos e servas, desempregados, precisando trabalhar, ó Deus, para o seu próprio sustento e sustento de sua família. Dê a cada um deles, ó Deus, essa alegria de ele vir também à frente e trazer seus dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor, por todos nós que aqui estamos, orientado pelo teu amado Espírito Santo, ó Deus Pai. Esteja com a tua amada palavra que será divulgada a nós, que nós possamos, ó Deus, sair daqui melhor do que entramos, sempre lhe servindo, ó Deus Pai. Continue abençoando todos os teus servos que estão em louvor a Ti e a Tua amada palavra que logo vem para nós. É orientado pelo Teu amado Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Podem sentar-se, queridos irmãos. Continuamos nessa manhã a nossa série Uma Nova Experiência com Deus. E hoje cedo falaremos sobre crise, mas não só crise. Nós falaremos sobre a fé em crise. Eu não sei se em algum momento na sua vida você já teve uma crise na sua fé, já vacilou na sua fé, já ficou pensativo sobre tudo aquilo que você acredita, principalmente nas questões espirituais. É sobre isso que nós falaremos hoje pela manhã, usando o personagem Moisés, que tem sido alvo da nossa atenção nesses domingos. Se você quiser, já pode abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3, deixe lá abertinho, que daqui a pouco nós iremos consultar um pouquinho mais da palavra de Deus sobre a vida de Moisés. Mas antes, que tal relembrarmos tudo aquilo que nós temos estudado? Porque relembrando, a gente vai trazendo novas ideias e vai somando novas percepções sobre a palavra de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos no comecinho de janeiro é que Deus está agindo, Ele está realizando uma grande obra nessa terra. Deus tem planos, Deus quer realizar grandes coisas para abençoar a nação, para salvar pessoas. Deus está realizando uma grande obra. Mas apesar de ser um Deus grande e de realizar uma grande obra, esse Deus ainda assim quer relacionamento pessoal com quem? Conosco. Homens e mulheres como você e eu. Gente que não acerta o tempo todo. Gente que comete erros. Gente que às vezes não tem força para fazer o que gostaria. Mas ainda assim, Deus através de Jesus nos convida para um relacionamento. Deus ama você e Ele tem prazer em se relacionar com você. Tem prazer em falar com você. Tem prazer em ouvir você. Tem prazer em te carregar nos braços como um pai amoroso. Que bênção é saber que um Deus tão grande me ama e te ama. Isso é um privilégio, é um presente. Terceira coisa que vimos é que esse Deus que está fazendo uma grande obra e que se relaciona conosco, Ele nos faz um convite maravilhoso. O convite para nos unirmos a Ele numa grande obra que Ele quer fazer.
Já imaginou que privilégio é ser convidado pelo próprio Deus para trabalhar com Ele? É o convite que Deus nos fez, através de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós trabalhamos junto. Deus quer fazer uma grande obra e Ele nos convida: faça parte do meu povo, faça parte da minha igreja. Eu quero que você participe do que eu estou fazendo nessa terra. A quarta coisa que aprendemos agora nos últimos 2 domingos foi que esse convite vem acompanhado pela revelação de Deus. Deus nos fala. Ele fala através da palavra, o Espírito Santo revela a nós a vontade de Deus que está na palavra. Nós oramos e o Espírito Santo também mexe com a gente. Nós ouvimos uma mensagem e o Espírito Santo nos ajuda a compreendê-la. Nós estamos num culto como esse e de repente uma canção, uma palavra que o irmão do nosso lado deu para nós, o Espírito Santo usa para nos animar, para nos confortar, para nos encorajar. Deus não está mudo, o nosso Deus fala. Por isso que a oração, não sei se você já parou para pensar da forma como vou lhe dizer, mas a oração nunca é uma coisa chata, irmãos. Porque a oração é o momento em que nós estamos conversando com Deus. Sabe quando você conversa com um amigo? Não é chato conversar com um amigo, é bom, é gostoso. Assim é conversar com Deus. Assim é ler a Bíblia, não é uma coisa chata, ruim. É algo maravilhoso. Porque Deus está falando conosco. Hoje nós iremos à quinta verdade, crise na fé. E você verá que em meio a todo esse processo, o nosso coração por vezes fica meio indiferente, frio, ou então não aceitamos o que Deus tem nos falado. O nosso Deus fala, mas nem sempre a gente concorda com Ele, não é verdade? Você concorda com tudo que está na palavra de Deus? Pode ser sincero, você concorda? Tem gente que não concorda. Há pessoas que leem a palavra de Deus e dizem: isso daí não é possível. Deve ser um problema de tradução. Isso daqui não é para a nossa época. A Bíblia está desatualizada. Olha, isso pode servir para um outro servo de Deus, não para mim. Por vezes nós entramos em crise. Porque é muito difícil para nós, seres humanos, aceitarmos totalmente o que Deus nos deixou como revelação através da palavra. E nós então entramos em crise. Nós às vezes ficamos chateados, por vezes bravos mesmo. E falamos: Senhor, mas eu não concordo. Quantas vezes, por não concordar com a palavra de Deus, você até mesmo deixou de lê-la? Porque parece que toda vez que você lia a palavra de Deus, vinha exatamente uma dessas partes que você não concorda. Se você está em crise em relação à sua fé, então Deus, Ele tem um recado bem bacana para você hoje pela manhã. Falaremos exatamente que Deus, quando nos convida para trabalhar com Ele, por vezes esse convite não se encaixa com o que nós queremos e pensamos. E aí nós seremos obrigados a vencer a crise com fé, e muita fé. Muito bem, queridos. Tem um texto na palavra de Deus que quero ler antes de irmos à experiência de Moisés. Hebreus 11:6. Eu acho que você sabe de cor. Sabendo de cor ou não, porque a gente vai projetar, eu gostaria que você lesse comigo esse texto. Vamos ler? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Olha a primeira frase. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. É impossível. Muito bem. Deus te fez um convite. Venha. Eu quero salvar a humanidade. Então eu coloquei você numa família e você falará de Jesus a essas pessoas. Venha. Eu quero salvar vidas. Você trabalha num ambiente com pessoas que não me conhecem e eu coloquei você lá para você dar testemunho de mim e do meu poder. Muito bem, Deus te faz esse convite. Deus revela isso pela palavra. E você diz, Senhor, para mim não dá. Não dá. Fazer isso daí não dá, Senhor. Me perdoe. Eu vou ser bem honesto. Está na tua palavra. A tua palavra diz que eu preciso perdoar, mas aquela afronta, desculpa, não dá para eu perdoar. A tua palavra diz que eu preciso ser fiel ao Senhor, mas me perdoe, eu ganho tão pouquinho, não dá para ser fiel não, Senhor, eu não consigo. A tua palavra diz que eu tenho que amar ao próximo, mas aquele bandido que roubou minha carteira, meu celular novinho, não dá para amar, Senhor. A tua palavra diz uma série de coisas, mas eu não tenho condição de fazê-las. A Bíblia diz que nós, sem fé, não conseguiremos agradar a Deus, dentre algumas coisas, porque sem fé, nós não conseguiremos obedecer a Deus. Ninguém consegue obedecer a Deus sem fé. Irmãos, obedecer é um ato de fé. Obedecer exige muito mais fé do que qualquer outra coisa, acredite. Por vezes você ora com fé, para quem sabe visualizar um milagre da parte de Deus. E Deus faz milagres. Mas há algumas áreas da nossa vida em que a nossa obediência será um verdadeiro milagre e o maior de todos eles. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé nós não conseguimos sequer obedecê-lo. Sem fé nós não conseguimos dar o mínimo, que é dizer, Senhor, se tu mandaste, eu vou fazer. Se você não tem fé, você não conseguirá obedecer a Deus. E como alguém estará bem no seu relacionamento com Deus sem conseguir obedecê-lo? Você acha que é possível estar bem no relacionamento com Deus sem obedecer ao Senhor? Será que alguma pessoa conseguiria se sentir pleno, realizado em desobediência ao Senhor? A fé nos ajuda a obedecer ao Senhor. E na obediência, nós teremos as experiências mais profundas na nossa vida espiritual. Talvez você esteja ouvindo isso e esteja pensando, mas como? Como eu vou obedecer? Determinadas coisas que o Senhor colocou na palavra são grandes demais para mim. São mesmo. Mas a fé será a ferramenta que Deus usará para abençoar você na obediência. Escrevi uma frase tentando resumir exatamente essa ideia. É necessário ser uma pessoa de fé para fazer a vontade de Deus. Entre o conhecimento da vontade de Deus e a ação, existe um grande caminho que só pode ser percorrido com fé. Imagine o seguinte, que você acabou agorinha mesmo de ler um texto da palavra de Deus. Um daqueles textos que nós preferiríamos que não estivesse na palavra de Deus. Se a palavra de Deus fosse apenas constituída por João 3,16, Salmo 23, Salmo 91, não seria mais fácil, concorde comigo. Já pensou, você acorda de manhã, abre a palavra de Deus e só tem Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Ou só tem o texto que lemos há pouco, lá em Filipenses, tudo eu posso porque Deus me fortalece. Deus supre todas as minhas necessidades. Irmão, seria muito mais fácil. Mas na palavra de Deus há outros textos. Há textos que nos colocam diante de verdades dificílimas. Entre o conhecimento dessas verdades e a obediência, há um longo caminho que só pode ser percorrido com fé. Quem não tem fé, raramente obedece ao Senhor. Quem não tem fé coloca desculpas, de todos os jeitos, de todas as formas. Desculpas elaboradas, do tipo, bom, no nosso tempo as coisas não são dessa maneira. Não é bem assim. Querido, a palavra de Deus é simples o bastante para você compreendê-la e aplicá-la. Nós aqui tornamos a palavra de Deus complicada para o nosso próprio entendimento. Nós aqui por vezes elaboramos um discurso tão difícil que ninguém entende. Mas a palavra de Deus é simples. Todo homem e mulher que se senta para ler a palavra de Deus e tem o Espírito Santo dentro de si, ele conseguirá compreendê-la. Agora, entre compreendê-la e obedecê-la, há um grande e longo caminho. Você está mais perto da obediência ou você está lá no comecinho, apenas no conhecimento? Onde você está? Você tem caminhado de tal forma que você está aqui, pertinho da obediência, ou já chegou a ela. E pode dizer, Senhor, eu cheguei aqui com muito esforço, foi pela fé mesmo, por mim eu não tinha chegado. Teve horas que eu falei, não vou conseguir, mas eu fui com fé e cheguei até a obediência. Meu irmão e minha irmã, a fé nos ajuda a obedecer em tudo e não apenas naquelas coisas que nós mais gostamos, porque são fáceis para nós. E nessa estrada, entre o conhecimento e a fé, está a crise. Eu não quero. Isso é grande demais, isso é difícil. Isso é para quem é mais velho na fé, quem tem mais tempo. Isso é para pessoas que não vivam a situação que eu vivi. Isso é, quem sabe, para aquela família onde todo mundo se ajuda, mas eu sou sozinho na minha casa, só eu que temo ao Senhor. Como eu vou obedecer, Pai? Quebra essa para mim. Eu uma vez orando com um adolescente, ele disse essa expressão, Senhor, quebra essa para mim. E quando terminou a oração, falei, meu irmão, o que significa isso? Quebra essa para mim. Você acha mesmo que Deus vai quebrar alguma coisa para você? Ele não é um guarda corrupto, ele não é um político corrupto. Deus é justo. Se ele diz para mim e diz para você a mesma coisa, ele espera de nós a mesma atitude. E essa atitude se chama obediência. Conhecimento, ação. E aqui no meio, essa crise toda. Eu acho que não dá para fazer. E essa crise, irmãos, gerou um comportamento no mundo evangélico. Um comportamento que os estudiosos têm chamado de ateísmo funcional. Você já deve ter lido essa expressão em algum livro evangélico. Você sabe o que é o ateísmo funcional? Em resumo, o ateísmo funcional ignora abertamente a palavra de Deus. O resultado disso é o crescimento de atitudes não cristãs entre os cristãos. Há manifestações de ateísmo funcional dentro de várias igrejas em famílias de cristãos. Negam em atitudes o poder e a influência de Deus sobre suas vidas. O ateísmo funcional é o seguinte, eu creio em Deus, mas eu não faço o que Ele manda. Logo, eu não creio de verdade. Porque se eu cresce mesmo, eu obedeceria.
Eu digo que creio em Deus, mas vivo um tipo de vida que Ele desaprova. Eu creio em Deus, mas o meu comportamento é igualzinho àqueles que não creem. Isso é tão ateísmo quanto aquele que diz não acreditar em Deus. Porque por vezes, quando eu digo eu creio em Deus, mas nego pelas minhas atitudes a fé, eu sou tão ateu quanto. Irmãos, confiar em Deus não é dizer apenas eu confio, é viver uma vida coerente com essa confiança. É por isso que Jesus, quando ele falou sobre a eternidade, ele usou uma figura muito interessante. Ele usou 2 quadros, 2 cenas. De um lado, ele usou assim uma estrada bem larga, muita gente indo por ela. E de outro lado, ele usou uma estrada bem estreitinha, que quase a gente tem que fazer uma dieta para conseguir passar. Uma dieta espiritual. Aí, pela estrada larga, muita gente. E dentre aquelas pessoas que estão pela estrada larga, eu ouso dizer que várias delas, dizendo glória a Deus, aleluia, todas na estrada larga. Só que a estrada larga está levando ao inferno. O Senhor Jesus disse que naquele dia, muitos dirão, Senhor, mas eu fiz coisas em teu nome. Até milagres eu fiz em teu nome. Mas o Senhor dirá claramente, eu não conheço você. Sabe por quê? Porque te faltou exatamente a fé necessária. Não apenas para fazer um milagre em meu nome, mas para viver de um modo que me agrade em obediência a mim. Pela estrada estreitinha, muitos talvez não estarão tão animados, porque trarão sobre si mesmos marcas duras, resultado de uma vida de fidelidade a Deus. Mas quando chegarem diante do Senhor, ouvirão aquela frase maravilhosa, vinde, vinde. Vinde porque vocês sim eu conheço. Porque vocês são meus. Vocês agradaram a mim. Não só querendo escapar do inferno, mas querendo viver em obediência à minha palavra. O ateísmo funcional é aquele que diz, eu acredito em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Você acha mesmo que apenas dizer eu acredito é o bastante? A sua fé está colocada nisso? Eu acredito. Só isso? Não, Deus quer muito mais do que isso. Porque Deus quer um relacionamento. Ele quer mexer com a tua vida de tal forma que você seja mais parecido com Jesus. Você passará em crises e eu também. Porque Jesus nunca prometeu que isso seria fácil. Mas isso com certeza é a melhor experiência que alguém poderá ter na sua vida. Muito bem, vamos agora ver como foi isso na vida de Moisés. Moisés teve uma grande crise ao se encontrar com Deus. Moisés era como você e eu, um homem com necessidades, um homem com planos, um homem com uma história. Mas irmãos, quando alguém se encontra com Deus, há uma diferença, há uma mudança. Deus, Ele reinventa a nossa própria história, porque agora Deus quer nos usar. Eu quero ler agora alguns trechos com você a partir de Êxodo 3:11, e nós vamos ver em frases bíblicas
Como Moisés teve dificuldades em obedecer, não foi fácil para ele. Ele passou pela mesma crise que você e eu passamos. Ele foi confrontado pela dificuldade em obedecer. Vamos aos textos, começando pelo verso 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Consegue perceber a crise de um homem que diz: quem sou eu para fazer determinada coisa? Quem sou eu para obedecer nisso? Quem sou eu para passar por essa experiência? Eu sou um simples Moisés. Eu? Tirar o teu povo lá do Egito? Quem sou eu? Irmãos, o inimigo de nossas almas que quer nos destruir, segundo Jesus, ele veio para isso, matar, roubar e destruir. O inimigo muitas vezes sopra em nossos ouvidos exatamente esse sentimento. Quem é você? Você já viveu essa vida desgraçada, longe de Deus? Quem é você para encontrar agora a paz? Quem é você agora para mudar o rumo da sua vida? Depois que você tomou tantas decisões erradas, depois que você fez isso com a sua família, consigo mesmo, quem é você? Você já ouviu essa voz dentro do seu próprio coração? Dizendo, você não vai conseguir. Dizendo às vezes, você é um ninguém. Você não presta, você não vale nada. Viva a vida dessa maneira mesmo, porque é o máximo que você vai conseguir. Irmãos, Moisés começou assim. Quem sou eu? Não vai dar. É muito grande para mim, Senhor. Tu sabes, eu matei um homem lá no Egito. Eu sou procurado lá no Egito. Eu fugi, eu sou um fugitivo. Eu vim parar aqui em Midian, nem emprego eu tinha, eu comecei a viver às custas do meu sogro. Agora que eu estou mais ou menos estabilizado, o Senhor me manda fazer uma coisa dessas. Quem sou eu? Eu não posso. Sabe quem você é em Cristo Jesus? Você é filho de Deus. Sabe quem você é em Cristo Jesus? Você é um homem e uma mulher que foram justificados. Deus perdoou a dívida que você e eu tínhamos. Sabe quem você é em Cristo Jesus? Você é amado, é amada. Sabe quem você é em Cristo Jesus? Você é suprido espiritualmente, emocionalmente, materialmente, fisicamente. Por isso, ao invés de ouvir a voz do inimigo dizendo, quem é você? Não tente consertar a vida agora. Seria muito bom você ouvir a voz de Deus dizendo, eu amo você e tenho um plano para a sua vida, mas confie em mim e me obedeça. Quantos homens e mulheres precisariam apenas confiar que Deus poderá de fato transformar sua vida. Mas não confiam. Não esperam mais nada de Deus. E vivem a vida com essa frase na sua mente. Quem sou eu? Eu não vou conseguir. Eu não tenho potencial. Eu não tenho força. Eu sou um Zé Ninguém. Comigo a vida nunca poderá ser diferente. Vença essa crise em Cristo Jesus. Vença isso. A superação é coisa de cristão. Nas mínimas questões da vida. Nas mínimas. Até hoje você não conseguiu obedecer a Deus nessa área ou naquela área. Sabe por que você não conseguiu? Não é porque te falta força. É porque te falta fé. Confie. Dê o primeiro passo. Vá em frente. Não desista.
Há coisas que simplesmente nós ainda não conseguimos fazer em obediência, não é porque somos incapazes, mas é porque não confiamos o bastante no Senhor. Confie no Senhor. Vamos voltar, e agora ande 2 versos à frente, o verso 13. A conversa continua, Moisés está em crise. Agora ele diz, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Veja a preocupação de Moisés. Como vai ser? Senhor, veja bem, talvez tu não tenhas pensado num pequeno detalhe, Senhor. Tu estás me dando uma ordem, mas tu não pensaste no mínimo detalhe. O detalhe é o seguinte, quando eu chegar diante lá do faraó, diante do povo, teu povo, e eu disser, olha, nós vamos sair aqui do Egito, eles vão me fazer perguntas. Eles vão perguntar, mas quem te mandou, Senhor? O que eu vou dizer? Você não tinha pensado nisso. Irmãos, por vezes passa pela nossa cabeça que Deus não sabe muito das coisas, pelo menos na nossa vida pessoal. Parece que Deus não pensou em alguns detalhes que nós pensamos. Deus não viu determinada situação que nós estamos vendo. Deve ser por isso que Ele me manda fazer algumas coisas. Porque Ele não pensou em todos os detalhes, mas eu pensei, eu sou um homem vivo. Eu sou esperto, eu pensei. Deus não pensou, mas eu pensei. Deus me manda fazer determinada coisa, Ele não sabe dos detalhes, mas eu sei. É por isso que eu não vou fazer. Porque eu sei dos detalhes, eu sei do contexto. Deus não sabe. Já vai para 10 anos uma pesquisa feita nos Estados Unidos pela Sociedade Bíblica, em que eles foram a escolas e pegaram crianças de 3 a 5 anos e fizeram uma simples pergunta. Criança, você acredita que Deus sabe todas as coisas? A maioria das crianças respondeu que não. Deus não sabia de todas as coisas. Diga uma coisa que Deus não sabe. As crianças fizeram uma lista enorme. Deus não sabe mexer no computador, navegar na internet. Na época não havia WhatsApp, mas se houvesse, elas teriam dito, não sabe mandar o WhatsApp. As crianças achavam que Deus era desatualizado. Ele não sabia de todas as coisas. Mas, irmãos, enquanto é uma criança inocente que acha isso, ok, nós podemos ensiná-la. E quando é um adulto, às vezes já com seus cabelos embranquecidos, mas que lá no fundo tem a mesma percepção, Deus é desatualizado, porque essa questão aqui do século 21, eu duvido que Deus saiba como administrar. Como Ele vai mandar eu fazer determinada coisa diante desse contexto? Isso passou na cabeça de Moisés. Senhor, que direi? Como é esse negócio? O Senhor está esquecendo desse detalhe. O seu Deus é um Deus que sabe de todos os detalhes, irmãos. Todos. E Ele não passou a saber agora. Ele sabe desde o início dos tempos. O que para nós é uma novidade, para Deus nunca foi. Deus nos criou como um ser cheio de detalhes. Nós estamos no século 21 e ainda não entendemos o nosso próprio corpo, mas ele foi originado há muito tempo atrás por um Deus que sabe das coisas. Por um Deus que colocou na boca de um profeta antes de Cristo, que esse tempo que estamos vivendo, e um tempo que já caminha para o desfecho da história, ele seria um tempo difícil. A natureza se rebelaria. E nós reclamando da água, falta dela. Enquanto antes de Cristo, Jeremias, Isaías e os profetas menores já falavam sobre a autodestruição desse mundo onde nós vivemos. E você vai dizer que Deus não sabe como
resolver uma questão da sua família, Ele sabe e Ele já colocou na palavra. Por isso, não fique achando que para a sua questão pessoal, Deus vai abrir uma exceção e vai dizer, eu vou quebrar essa para você. Deus sabe das coisas, confie nisso. Mas a crise de Moisés continua, e agora estamos no capítulo 4, verso 1. Moisés continua conversando com Deus, é quase uma terapia, ele conversando, e agora nós lemos, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e ainda disserem, o Senhor não lhe apareceu. Moisés está com medo. Medo que é característica de todos nós quando estamos em crise. Senhor, eu não vou fazer porque eu tenho medo. A confiança, irmãos, por vezes nos fará tomarmos decisão que nos deixarão com muito medo. Será que se eu perdoar, será que eu reatar essa situação, será que ele de fato vai mudar de vida? Eu não sei, mas Deus me manda fazer, e aí? Eu desobedecerei em nome do medo ou eu obedecerei em nome da fé? Senhor, estou vivendo uma situação econômica terrível na minha vida. Olha, 10% vai me fazer muita falta. E aí? Eu obedecerei e devolverei a Deus em nome da fé? Ou eu desobedecerei e manterei comigo em nome do medo? O que nós vamos fazer? A questão é que desobediência em nome do medo ou de qualquer outra coisa é desobediência. E desobediência atrai castigo. Porque o castigo não é uma questão de severidade, é uma questão de consequência. Deus não precisa ser severo com ninguém. Ele já deu a palavra e já disse, o meu plano é esse. Se você obedecer, é óbvio que você será mais feliz, realizado e abençoado, porque é o meu plano. Se você desobedecer, é óbvio que você terá consequências para a sua vida. Está na palavra. Mas nós ficamos com medo. Com muito medo. E o medo atrai a desobediência. Mas a crise continua. A terapia de Moisés já passa de 2, 3 horas talvez. Mas Deus, como não é filiado ao conselho de psicologia, ou psiquiatria, ou psicanálise, então ele continua, não vai ficar nos 45 minutos. Agora estamos no verso 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor. Veja que no português quase não dá para a gente captar a expressão. Mas aqui no hebraico é a expressão que se usa quando você está diante de uma grande autoridade, é uma expressão de reverência. Então, primeiro, Moisés vai falando seus temores, tal. Como ele percebe que Deus parece que não se rende a todas as suas questões, então ele agora vai engrandecer Deus. Ó Senhor, grande Deus, ó Senhor. Tu sabes, eu nunca tive facilidade para falar, nunca fiz um curso de oratória. Nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Vou ler o verso 13 ainda, que traz a mesma ideia. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, mudou. Há 3 versos atrás, ele se aproxima de Deus com toda a reverência, dignificando a Deus. Agora ele usa uma expressão bem passional. É quase um papai, tem misericórdia, papai. Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Qual é a crise aqui? É um pouquinho diferente daquela primeira, quem sou eu?
A questão aqui é o seguinte: Senhor, eu tenho limitações que tu conheces. Tenho limitações nessa área, eu tenho limitações. Então, Senhor, estrategicamente, eu vou te dar uma ideia, só uma sugestão para o senhor anotar aí, quem sabe a minha ideia possa ser usada de alguma forma. A minha ideia é a seguinte: como eu não sou bom nisso e como existem pessoas melhores do que eu nisso, então que tal o senhor mandar elas em vez de me mandar? Moisés não era fácil. Ele está negociando com Deus. Senhor, eu não sou bom em falar, mas tem gente que eu conheço que fala bem. Mande-os. Vai ser melhor para o Senhor mesmo. Não vai perder tempo com esse homem aqui que tem essa limitação. Mande alguém que seja melhor do que eu. Como nós fazemos isso várias e várias vezes na nossa crise de fé. Senhor, eu tenho essa fraqueza aqui, Senhor. Senhor, a minha fraqueza não é em relação ao dinheiro, a minha fraqueza não é em relação ao adultério, a minha crise não é em relação à bebida, a minha crise é uma coisa pequena, Senhor, mas é a minha fraqueza. Eu sou mentiroso para chuchu. Senhor, olha, o Senhor sabe. Então, como essa tarefa exige alguém que fale a verdade, mande outro, porque essa é a minha fraqueza, Senhor. Essa é a minha fraqueza. Senhor, eu tenho uma fraqueza na área sexual. Senhor, eu tenho uma fraqueza naquela outra área. Mande alguém, é para o bem da causa. É para o bem da causa. Irmão, você tem suas fraquezas. E Deus as conhece. A questão é, até quando você se esconderá atrás de suas fraquezas e continuará desobedecendo o seu Deus? Até quando? Até quando usará essa fraqueza e atrás dela você se esconderá, dizendo: ah, Senhor, tu sabes, comigo eu posso te ajudar nisso, mas essa área aqui, para mim, não dá. Até quando você se esconderá atrás das suas fraquezas? Qual será o discurso que daremos a Deus diante de nossas fraquezas? Ouvi já algumas pessoas dizendo: Deus que me criou assim. A culpa é dele. Ele que me criou. Ele que permitiu tais coisas. Meu irmão, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que a pior história, se é a sua história, então é com você que eu estou dizendo, para que a pior história já vivida por um ser humano nesse planeta seja transformada. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que você, que tem essa fraqueza real, como Moisés tinha e como todo ser humano tem as suas, para que você supere a sua fraqueza e seja um homem santo. Sim, santo. Porque uma das ideias de santidade é viver exclusivamente para. Nós vivemos exclusivamente para Deus. Então essa fraqueza eu coloco diante do meu Deus. E eu digo: Deus, eu tenho essa fraqueza de verdade. É uma crise para mim, mas eu não quero ir para o resto da minha vida levando essa fraqueza. Fraqueza não é troféu. Fraqueza não é prêmio, fraqueza não é orgulho quando você está conversando com seus amigos. Fraqueza é desafio para você superar-se em Cristo Jesus. Você tem fraquezas? Moisés tinha. E Moisés, em nome de suas fraquezas, estava vivendo uma grande crise. Só que daqui a pouco, nós vamos ver que Deus, Ele continua com o mesmo projeto para Moisés. Daqui a pouco nós vamos ver que Deus, Ele dá uma provisão para que Moisés, mesmo tendo essa fraqueza, ele vá. E aí sabe o que vai acontecer com a fraqueza de Moisés, irmãos? Ela vai ser solapada, derrubada, vai desaparecer diante das grandes obras que Deus vai fazer através dele. E daqui a pouco você vai ver um homem que, segundo alguns estudiosos, tinha até um problema de fala mesmo.
vai ver um homem sendo usado poderosamente por Deus, porque foi e obedeceu. Qual é a sua fraqueza? Já ouvi pessoas dizendo, pastor, a minha fraqueza é leve, é fraqueza de crente. Todo crente faz, eu também faço. É pecado, mas acho que para crente não é mais, porque eu vejo todo mundo fazendo. É sua fraqueza, Deus chama de pecado, está na Bíblia como algo que Deus não aprova. Então entregue a Deus e busque a superação que há no poder do sangue de Jesus Cristo. A minha fraqueza é porque fui criado dessa forma. A minha fraqueza é porque nunca ninguém me ensinou. A minha fraqueza é porque eu tomei decisões erradas na vida. A minha fraqueza é que eu tenho que manter o meu emprego. A minha fraqueza é porque a minha esposa não gosta. A minha fraqueza é porque eu dependo disso. A minha fraqueza é por isso, por aquilo, por aquilo. Imagina um latão aqui, escrito lixo. Abra e jogue lá dentro. E quando você fechar a tampa, siga dependendo da graça de Jesus. Siga com fé. Porque não é uma fraqueza de 20, 30, 40 ou 50 anos que você carrega, que vai obstruir a obra que Deus quer fazer através de você. Não coloque fraquezas na estante como troféus. Coloque-as diante de Deus e diga, eu não quero continuar assim. Eu quero te obedecer, custe o que custar. Moisés, vivendo uma crise como você e eu. Como Moisés venceu a crise e obedeceu? Ele precisou confiar. Não teve outro jeito. Nós vamos perceber que Moisés, no momento de crise, ele só podia confiar, não podia fazer outra coisa. A argumentação não deu certo. Não teve como convencer Deus de que ele era a pessoa errada para o cargo. Então agora é uma questão de confiança. Irmãos, a vida cristã se resume em confiança. Em caminharmos pela fé, como o apóstolo Paulo diz. Você tem crises para obedecer. Todos têm. A diferença entre um homem e uma mulher que estão em crise é que talvez um deles apenas confiará no Senhor o bastante para obedecer, enquanto o outro dirá, Senhor, desculpe, mas eu não tenho coragem para confiar e para obedecer. Moisés passou por crises, você também passa, mas imagine o que Deus pode fazer com você, se você superar a sua crise. Imagine o que Deus pode fazer com você, se você simplesmente obedecer. Sabe o que Deus pode fazer com você? Ele pode fazer algo grande na sua vida e na sua família. Deus pode usar você abundantemente. Moisés, quando se encontrou com Deus lá na sarça ardente, ele não esperava algo grande da parte de Deus, mas Deus tinha. E Deus operou com poder e vidas foram abençoadas através de Moisés, mas ele precisou obedecer. Irmãos, as crises em geral tentam nos diminuir e tentam fazer de nós pessoas sem impacto espiritual nesse mundo. As crises tentam de alguma forma colocar todo o nosso potencial que nos foi dado por Deus, colocá-lo todo simplesmente em desuso. E o inimigo fica tão realizado com isso. Que bom que aquela pessoa não consegue vencer a sua crise e já está empoeirando na estante da vida, porque não consegue seguir em frente. Que bom que ele não consegue obedecer, porque como essa área de obediência está atrelada a uma promessa de Deus, ele não obedecendo, não será abençoado por Deus. Que bom que ele não obedece.
Que bom que ele coloca uma série de discursos para não obedecer, porque a hora que ele obedecer, Deus vai usá-lo com poder. O inimigo festeja a nossa crise e a nossa desobediência, mas um homem e mulher que confiam no Senhor, eles passam a ser usados abundantemente pelo Senhor. Vou ler agora um texto um pouco mais longo. Estamos no capítulo 3, versos 16 a 22. Preste atenção. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, eu estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Você acha que isso que Deus acabara de conversar com Moisés era algo pequeno ou era algo grande? Grande, não é? Algo muito grande. Deus faria uma obra enorme através de um Moisés obediente. A medida de Deus para a sua vida e para a minha vida não é a medida da nossa fraqueza, é a medida do poder de Deus. O que Deus quer fazer através de mim e de você não é medido pelas coisas que para mim são grandes, difíceis ou impossíveis. A medida está no poder e na grandeza dele. Por isso, não permita que a sua fraqueza, que a sua crise ou que a sua desobediência abafem o que Deus quer fazer na sua vida. Qual é a área que precisa ser ajustada em obediência a Deus? Pense nisso hoje. É no seu relacionamento conjugal, precisa consertar alguma coisa? É no seu orçamento pessoal? Precisa de uma vez por todas ser obediente nessa área? É quem sabe no relacionamento com pessoas, você tem uma fraqueza de maledicência e a sua boca é usada para isso? É uma questão de desonestidade? É pornografia? É infidelidade? O que é? Mentira? Qual é a sua dificuldade? Não permita que ela abafe os grandes planos que Deus tem para você. Porque creia, você nas mãos do Deus vivo pode ser usado de uma maneira que hoje você sequer pode imaginar. Obedeça ao Senhor e termino lendo Tiago 2,26. No caminho entre o conhecimento, a revelação e a obediência está a crise. Mas olha o que diz a palavra. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras
é morta. Quando a pessoa passa por uma crise em sua fé, ela dá uma demonstração a respeito do que crê. No que você crê, em quem você crê. Você tem coragem hoje de percorrer esse caminho com fé e de dizer: Senhor, eu vou obedecer hoje. É difícil, tu sabes, mas eu quero te obedecer. Feche seus olhos e fale com Deus. Talvez você tenha alguma coisa a conversar com Ele nessa manhã. E enquanto você ora, e nós vamos cantar daqui a pouquinho, quem sabe Deus falou com você de uma maneira especial. Está na sua mente, claramente qual é a área em que você precisa vencer com fé em obediência. Então hoje pela manhã, tenha coragem de dizer: Senhor, eu vou obedecer. Eu vou parar de me justificar. Eu vou parar de dizer que o Senhor não sabe da minha vida, não conhece o contexto que eu vivo. Eu vou parar de dar desculpas, eu vou parar de deixar para amanhã. Eu vou obedecer, eu não vou celebrar a minha fraqueza. Eu vou celebrar o teu poder. Qual é a área da sua vida? É uma questão de família? É uma questão financeira? É uma questão de saúde? É uma questão de relacionamento? Qual é? Você tem uma fraqueza que vem lá da sua família, quem sabe uma família onde imperou a mentira, onde imperou a desonestidade, onde as pessoas eram falsas e você nasceu com essa vontade de sempre esconder, de sempre mentir. No nome de Jesus, é essa área que você precisa vencer, irmão. Talvez seja isso. Deus querendo te usar com poder, mas você não obedece. Quem sabe a obra que Deus tem para você, ela só ainda não aconteceu, porque você não teve fé para obedecer. Se é isso, eu te desafio em nome de Jesus: obedeça, dê um passo de fé, obedeça ao Senhor. Vamos cantar, te ajudando nessa oração. Vamos cantar. Amém. Que Deus nos traga essa vida
para obedecermos e honrarmos o nome dele. Eu não sei se você vai viajar nos próximos dias, aproveitar aí ainda o feriado. Se você viajar, que Deus te guarde em paz, te leve e te traga. Nós, agora no próximo final de semana, continuamos os nossos ensaios para a Páscoa. Porque na Páscoa nós traremos os nossos convidados da Operação André. Agora já estamos na metade de fevereiro, comece a orar pedindo uma estratégia para convidá-los, para trazê-los. Você que é corista ou que vai participar apenas do projeto Operação André, então dê uma olhada no nosso informativo, porque ali você tem os dias de ensaio direitinho e nós queremos ter um coro bem bacana para que essas pessoas sejam assim alcançadas e a gente tem a alegria de trazer nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho. Vai ser uma grande bênção, eu tenho certeza disso. Alguns irmãos ligaram bastante aqui na igreja, porque sexta-feira foi veiculada uma informação, não oficialmente, mas extraoficialmente, de que o irmão Laércio Gabriel havia morrido. Mas ele não morreu, irmãos. Tá certo? O irmão Laércio está há anos lutando bravamente diante de uma enfermidade muito difícil. Por algum motivo, houve uma informação errada do hospital para a família. A família comunicou que o irmão Laércio havia morrido. Daqui a pouco a própria família falou, ele não morreu. Não sei se ele ressuscitou ou se a informação foi errada. Mas de qualquer forma, o irmão Laércio, até há poucos momentos atrás, estava hospitalizado, estado muito grave, no Hospital da Cachoeirinha. Então orem por ele, pela família, e se você recebeu esse comunicado, ele não foi dado oficialmente pela igreja, mas de fato alguns irmãos receberam da própria família este comunicado. Nasceu essa semana o filho do Felipe e Luciana Alzier. Qual o nome do menino? Nicolas. Se não está em casa, já vai chegar logo. O Nicolas, filho do Felipe e da Luciana. E nesses 2 últimos domingos, você tem sido desafiado a participar de um projeto chamado Acolher. Irmãos, dizem, e eu concordo, que nós somos uma igreja até acolhedora. Mas depois do projeto Acolher, de fato, nós poderemos dizer que somos uma igreja acolhedora. Porque nós queremos reinventar o acolhimento e a integração daqueles que chegam para os nossos cultos. Daqui a poucos domingos, desde o estacionamento até o momento do culto, você perceberá que nós daremos uma atenção maior aos nossos visitantes, sejam crentes ou não crentes. E para isso, eu preciso muito de vocês, bastante. Porque nós vamos pensar mais naqueles que chegam, que ainda não fazem parte da nossa comunidade, do que pensamos em nós mesmos. Estamos criando uma grande equipe para receber esse pessoal, para interagir com pessoas que pedem oração no momento do culto, para interagir com os decididos. A gente está investindo muito nisso. Atenção, tempo, dinheiro. No momento de crise, Deus levantou alguns irmãos da igreja que estão doando tudo que vocês vão ver daqui a alguns domingos. Nós estamos preparando um local especial para os nossos visitantes. Eles vão tomar café, a gente vai conversar com eles. Um local especial para receber os convertidos. Vamos ter uma mudança enorme ali na frente, balcão. Tudo isso doação de pessoas que acreditam que nós podemos fazer um upgrade no nosso acolhimento. Mas, irmãos, eu preciso ainda de pessoas para a equipe. Se você sente aí no seu coração o desejo de participar, você vai saber como numa reunião que nós vamos fazer.
então eu preciso que você se voluntarie. Alguns fizeram isso domingo passado, e outros que ainda não fizeram, mas querem fazer isso, querem participar do acolhimento especificamente. Então, cadê o Diego? Vem aqui na frente só para você ver quem vai ficar em pé, tá, Diego? Que aí o que vai acontecer? Você que quer se voluntariar, o Diego é atualmente o líder do ministério que está acampando o projeto Acolher. Então, você que não se dispôs na semana passada, mas quer se dispor para montar essa equipe, fique em pé agora para o Diego dar uma olhada. Tem alguém que quer? Tem ali uma pessoa, tem aqui na frente, tem aqui, ó, pessoal querido. É para trabalhar que vocês estão ficando em pé, tá certo? Então o que vocês vão fazer? Já que você ficou em pé, você vem e senta aqui no primeiro banco, que a gente vai acabar o culto agora mesmo. E aí o Diego vai anotar o nome de vocês. Podem vir sentar aqui nos primeiros bancos. E a você, meu irmão, que participou desse culto, a você, nosso amigo que participou desse culto, que Deus abençoe ricamente sua vida. Antes de ir embora, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, dê a ela uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo em dias difíceis como esse. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Tenha um almoço muito abençoado, uma tarde muito abençoada. Deus te abençoe.